com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, quero te louvar, te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Meu Deus amado, eu quero te agradecer pelos teus servos que aqui já estão, aqueles, ó Deus, que estão vindo a caminho, traga em paz, ajude, ó Deus, poderosamente. Meu Pai amado, cura as enfermidades, dê vitória ao teu povo, pelo nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos, nós vamos louvar a Deus esta noite com alguns hinos. Estamos sentindo falta de alguns irmãos. Alguns não vieram pelo motivo da chuva, outros talvez por causa do culto de hoje. A palavra que nós estamos trazendo para os irmãos tem sido uma palavra não pesada, mas uma palavra muito sincera. E com certeza existem pessoas que talvez não aguentem ou não gostem de ouvir, mas a gente vai continuar falando, porque o meu compromisso como pastor é com a palavra de Deus. E a gente vamos continuar falando, amém? Já oramos, né? Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 83. Glória no nome de Jesus para todos sempre. Eu chegar, na fé que o ouro do soldado admirar, em pensamento, sonho, santa glória eu nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, só vejo é Jesus, mas faça parte do teu lado. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o livro dos mares é o bom Senhor Jesus, o ave do cielo cheio que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão feito é Jesus, mas face a face dela eu te verei, vamos louvar a Deus com o de número 116. Hoje é chuva e tem muitos crentes que não gostam de colocar, pode soltar. Glória.
está alegre, cante, e a gente estar alegre mediante tanta coisa que tem acontecido, mas nós estamos felizes e alegres. Veja o 272, esse arranjo bate com a música aqui. Desculpa, é 274. Aleluia. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o outro olho. Vamos cantar o 232. Aleluia.
costume orar pelos irmãos que estão enfermos, o presbítero do nosso irmão Cosmo, segundo Montesi está enfermo, também alguns irmãos que não puderam estar aqui por motivo de enfermidade. Tem aqueles que não vieram por causa da chuva, uns porque estão sem guarda-chuva ou não puderam chegar, outros por conta do frio mesmo, dessa situação tão difícil, né? E tem crente que não aguenta, chega do trabalho, às vezes cansado, e ninguém igual a eu não. Eu acho que eu sou muito diferente de muita gente, porque às vezes chego em casa, nem dá tempo de descansar. É chegar em casa, sento um pouquinho, eu já vou tomar banho para vir para a igreja ou para ir para os cultos. E eu tenho que estar em todos os cultos. Todos os cultos eu estou de segunda a segunda, de domingo a domingo, de sábado a sábado. Todos os dias eu estou nos cultos, às vezes doente, às vezes meio chumbado. Hoje mesmo eu cheguei em casa e estou aqui, mas estou com dores, mas a gente precisa, irmãos, tocar esta obra para frente. Lembrando que quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, esse momento, ó Deus, do trabalho, em que estamos, ó Deus, te agradecendo por esta noite, mas também te apresentando, ó Deus, os teus servos que estão enfermos. Oh, meu Deus, vai curar a enfermidade, vai dar, ó Deus, vitória a cada um dos teus servos. Meu Deus, meu Senhor e meu Rei, meu Mestre, eu venho te apresentar, ó Deus, aqueles que não puderam vir, ó Deus, ou chegar aqui por conta dessa chuva. Meu Deus, aleluia, dependendo, ó Deus, das condições, dê condições aos teus servos para vir. Aqueles, ó Deus, que o cansaço, que o frio, meu Deus, que até, ó Deus, o desânimo não permitiu ele estar aqui nesta noite. Eu ministro, Deus, uma bênção de força, de ânimo, aleluia, ao teu servo, ó Deus, para vir à tua casa. Meu Deus, alimentando, vá abençoando, entre nos lares, ó Deus, com providência. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém? Podem tomar assentos. Nós vamos ouvir as nossas irmãs. Nós temos 15 irmãs, mas hoje só estão hoje 2, para a glória de Deus, mas estão aqui para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como sou mulheres alimentos, são da igreja, Louva a paz do Senhor. Ei, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pra te adorar, Senhor.
com a leitura da palavra de Deus. Foi no livro de Romanos, capítulo 1. Não fica aí assim. Não levanta mais. Não levanta mais, não levanta mais. Não, escuta isso. Toda vez que ela passa. Não, só celular. Então, queridos, no livro de Romanos, capítulo 8, é o versículo 1 a seguir. Sei que o ensinamento que eu trago para a igreja, às vezes é um ensinamento pesado, duro, mas é a palavra de Deus, irmãos. Eu não posso me esquivar daquilo que Deus Ele manda eu falar. Eu tenho que ter responsabilidade com a palavra de Deus. Tem pastores por aí que vivem para agradar o povo. Eu não aprendi a agradar ninguém. O meu compromisso é com Deus e com a palavra. Os para estar aqui profetizando, dando chave, dando carro, dando isso aí, a igreja estava cheinha e eu era um dos pastores mais queridos do Formoso. Mas eu não tenho compromisso com homens, não tenho compromisso com mulheres, não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com a palavra, porque eu vou prestar conta daquilo que eu ensino. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, isto, como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser. Portanto, os que estão da carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habite em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Mais uma vez vamos estar orando. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu te louvo, Deus, pela tua palavra nesta noite. Te agradeço, Deus, pela tua palavra e aplique-a em cada coração. Deus, nos ajude, nos guarde e nos purifique. Cubra-nos, ó Deus, com o teu sangue. Usa-me poderosamente, ó Deus, na tua palavra. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos ouvir alguns irmãos nesta noite feliz. Graças a Deus, quero desde já agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Josivaldo, uma pessoa que Deus tem salvado e tem
levado um peso comigo que é os núcleos de evangelização. O nosso irmão Josivaldo tem mantido um compromisso de conduzir o som, de trabalhar com a questão do som do evangelismo. Eu fico muito feliz, pois eu estava orando, pedindo a Deus que mandasse alguém para me ajudar nessa condução de organizar o som, de trabalhar o som, de me ajudar nessas questões que Deus tem mandado o nosso irmão Josivaldo para fazer essa parte. E a gente fica muito feliz. Mas não dá, eu só posso cantar grande a Deus, rei da terra do mar. Para nós nesta noite, irmão Josivaldo, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora minha leve em sua luz. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar mais uma vez presente na casa do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Ele por tudo, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu lar, pelo meu pastor, pela minha congregação, pelo meu veste, pelo meu deitar, pelo meu levantar, pelo meu respirar. A gente depende dele, irmão, para tudo. E além de eu conversando com a minha esposa, e eu falando, eu estou muito feliz dessa volta que eu vou ter para a casa do Senhor. E mais feliz estou ainda saber que estou fazendo alguma coisa para Deus. E falando com ela ali, eu disse que tudo que eu fizer aqui na face da terra ainda será pouco para o que Deus já fez na minha vida. O livramento que Ele já me deu. Se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui, meus amados irmãos. Confesso, vocês me viram assim com a carinha de santo, mas já fiz tantas das coisas que nem o próprio Deus se agradou. Mas Deus é aquele que Ele veio para salvar os pecadores, e Ele se agrada do pecador que se arrepende dos seus pecados. Meus amados irmãos, eu vou louvar o hino, vou louvar o hino. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada agora de tarde, e achei um versículo bem interessante que se encontra lá em Mateus 11, o 28, o 29 e o 30. E o 28, ele diz assim: vem de mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus amados irmãos? A gente se fadiga, a gente se cansa, né? Muitas das vezes a gente está ali abatido, cansado, com a correria do dia a dia, mas a palavra de Deus diz que vem a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Muitos irmãos ficam em casa
porque tem uma dorzinha de cabeça, porque tem uma fadiga no corpo. Aí não quer vir adorar Jesus. Mas a palavra de Deus diz: venha a mim e eu aliviarei. Né? Ali, se fosse para mim estar em casa, meus amados irmãos, eu estaria em casa, porque a gripe me pegou esses dias, não estou 10%, e se fosse por a gripe era bom demais. Suava vendo um paninho com lenço, aí era a dor de cabeça. A dor de cabeça, o corpo quente. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, a gente vai para a casa do Senhor. Que é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente busca. Em casa a gente busca também. Mas na casa do Senhor a gente se sente mais à vontade para louvar, para dizer que Deus é grande, Deus é lindo e maravilhoso. Então, papai, pastor, começando, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe tantas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe tantas vezes eu não te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, o jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tem errado, o choro e a tristeza sufocou meu pranto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te esqueci, me perdoe pelas vezes que eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe pelas vezes eu não te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Me perdoe pelas vezes que eu me
esta oportunidade. Aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais grato a ti, mais grato a ti. aleluia. Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Aleluia. É verdade, mas eu gosto de estudar a Bíblia. Sempre gostei, é muito bom, muito importante que a gente aprende, né? É bom estudar, aprender, principalmente a palavra do Senhor, né? Eu não sei ler, mas eu fico ali escutando, meditando e a gente aprende, né? Eu gosto muito quando o pastor está fazendo estudo, né? Às vezes tem gente que não gosta, mas é assim mesmo, né? Vou ler aqui. O que é de vir virá e não tardará. Um pouco hostil do tempo, ele vai vir buscar um pouco preparado esta definição dos dois, né? Eu peço às irmãs que orem, pois a minha irmã, a mais velha, ficou viúva. Hoje eu estava lá, aí disse que eu treinar o corpo que ele mandou. E eu vim embora para casa, né? Eu fui no dia, de manhã de tarde, voltei de noite com meu irmão no carro, pois a gente não foi para Crimar. No outro dia ia sair de 10 horas, e ela foi ali os filhos, né? Eu disse, eu não vou não, Senhor, porque eu mesmo é uma coisa que eu não acho certo. Final do culto, né? Só Jesus. Mas disse que ele pediu, disse para ela quando ele morresse, ela fizesse por tudo e queimasse o corpo. Então ela disse que ia fazer o desejo que ele pediu. Então eu disse, eu mesmo, mas peço à igreja que continue orando por ela, pois ela era jovem, era crente. Meu irmão dizia que ela ia amanhã para a igreja, meu pai, e eu tenho desejo, minha mãe tem o desejo dela se voltar. Eu creio que o Senhor falou para mim, ia tirar o gigante, que ela passou um processo muito grande. Ela só vivia para ele, não tinha tempo nem para nós, nem para conversar com a gente. Mas ele disse a mim que um dia ia dar uma vitória a ela, e chegou o dia, né? Mesmo passando pelo que ele está passando, mas uma vitória grande, que ela não tinha tempo nem para comer direito. Mas o Senhor, Ele sabe de tudo. E eu creio, né? Como a filha dela disse que o pai dela deixou ela toda assim, equipada, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer ter carinho, ter amor, ter direito para as coisas, né? E ele deixou ela equipada, mas graças a Deus, né? Mas ela queria mais da parte dele, mas Deus guardou, eu sabia, Deus falou para mim que ia guardar ele, não ia trazer ele mais. E ali foi fazer a hemodiálise e não resistiu. Teve 2 ataques e ali faleceu. Mas então estou agradecendo, né? Porque ele estava sofrendo muito, como eu disse, minha sobrinha, ele estava sofrendo muito e ela ia todos os dias lá. Mas eu louvo a Deus, né? E dessa igreja que continue orando por mim, orando pela família. Ainda tem minha cunhada que está na UTI também, né? Fazendo hemodiálise, mas é evangélica. Esse não foi não, não queria não. Debochava muito a palavra de Deus, mas Deus fez a vontade dele. E quero agradecer por tudo. Nós estamos com saudade de mim, do alto, mas porque quando dá para eu vir, eu estava com muito catarro, o filho meu estava tapando.
pão. Quando eu estou na frieza, para mim é ruim. Mas graças a Deus eu estou tomando um xarope de alergia e estou melhor, graças a Deus, né? Só tem que agradecer, né? Que ele sempre fala da gente. Em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade. Amém, igreja? Então, nós vamos ouvir a missionária, a nossa irmã Cristiane. Ela vai orar pelos irmãos que vão dizimarem nesta noite, para a glória de Deus, vai louvar a Deus com Deus está aqui, aleluia, tão certo a que eu preciso, tão certo amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Livro dos Salmos, números 48, primeiro. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, louvado Rei Jesus. Somos gratos por estar na tua presença. Ah, Senhor, continua abençoando os teus servos. Jesus, é isso que eu vou te ofertar. Senhor, abre porta de emprego, Jesus. Continua abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Senhor, Ele é grande. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Amém, queridos e amados irmãos, nós estamos felizes nesta noite, quando estamos na casa do nosso Deus, quando estamos na presença do nosso Deus. Hoje, como falei para os irmãos, tivemos um desfalque muito grande de pessoas. Hoje nossos cultos é um dos cultos mais importantes que tem, e é o culto de ensinamento da palavra. E hoje eu quero também mostrar a minha tristeza e a minha indignação pela ausência dos nossos obreiros. Os nossos obreiros que não estão aqui nesta noite. Nossos obreiros que não estão aqui nesta noite, o nosso corpo de obreiro é formado por um evangelista, um presbítero e 3 diáconos. E o culto de ensinamento da palavra, eles não estão aqui. Então assim, eu observo e olho que é um corpo de obreiro que não estão preparados para dar o ensinamento da palavra. Eu fico preocupado se eu precisar me ausentar, como vai ser os cultos de ensinamento da palavra, pois os obreiros eles não estão presentes. Vou esperar um dia que estejam todos aqui para eu falar isso, a ausência dos obreiros. A igreja, a gente fica calado, mas os obreiros, eles precisam estar no culto de ensinamento da palavra. Em casa eu vou deixar uma palavra no grupo de obreiros, no grupo da igreja, sobre a ausência dos obreiros e a ausência dos irmãos no culto de ensinamento da palavra. Pois, irmãos, hoje a gente está vivendo momentos tão difíceis em que pastores, pessoas que estão à frente da igreja, não estão mais preocupados com o ensinamento da palavra. E uma igreja que traz o ensinamento da palavra, o pastor dessa igreja muitas vezes é considerado como um pastor errado, como um pastor que vive praticando erro. A igreja é considerada como uma igreja errada. Mas tem uma coisa que eu levanto uma bandeira: os irmãos não me veem, sendo conivente com pessoas que vivem pecados. Os irmãos não veem. Eu prefiro, eu hoje estava conversando com um irmão hoje, que estava dizendo aquele irmão que eu dirigindo o culto, como os irmãos sabem, se tiver uma pessoa não evangélica, eu dou uma oportunidade àquela pessoa não evangélica. Mas fico receoso em dar oportunidade a uma pessoa que se diz crente, mas vive aí andando de todo jeito, vive praticando tudo que não presta, porque tem crentes por aí, irmãos, que a diferença deles para o mundo é nenhuma. Eu não tenho nada contra usos e costumes, a vida é de cada um, mas a gente olha o mundo, o pessoal usa batom, ele usa. Usa brinco, ele usa. Usa calça comprida, eles usam. Se pinta todinho, eles se pintam todinho. Então assim, a diferença para o mundo é pouquíssima. Aí são pessoas que não querem compromisso com o casamento, são pessoas que não querem compromisso com nada, querem viver assim. E tem aí pastores que, pior do que esses crentes, que muitas vezes
traz para dentro da igreja, muitas vezes bota em grupo, muitas vezes dá liberdade para essas pessoas trabalharem na igreja, assumirem cargos, consagram essas pessoas, e vocês nunca vão me ver. Vocês nunca vão me ver consagrar uma pessoa que é ligada. Vocês não vão ver fazer isso. Vocês não vão me ver consagrando uma pessoa que vive por aí andando de todo jeito. Eu não vou consagrar aqui. Então, assim, quem quiser me ter como errado, mas o meu compromisso é com a palavra. Aí eu digo e afirmo: qualquer um pode levantar minha ficha em Rio Formoso. Pode levantar minha ficha de criança até a data de hoje. Aí pode pesquisar e acabar minha vida. Quando você achar pecado, quando você achar pastor Manassés estava de olho na irmã fulana, pastor Manassés estava de conversinha lá na esquina, lá no tal lugar com a irmã fulana, com a irmã ciclana, irmão Manassés estava de conchego, irmão Manassés estava mandando mensagem, irmão Manassés estava recebendo mensagem de irmão fulano. Aí você pode dizer alguma coisa. Eu vi o irmão Manassés fazendo isso, vi o irmão Manassés fazendo aquilo. No dia que você vê isso, aí você pode falar uma coisa, mas ninguém vai me ver, porque eu tenho um nome a zelar e zelo por isso desde a minha juventude. Que levantou ali, já levantaram tanto falso que uma vez eu estava em casa e a notícia que chegou foi que eu tinha destruído um casamento. E o marido da mulher ainda ficou meio assim comigo. Mas depois disso foi que ele mesmo descobriu que eu nem com a mulher dele conversava, graças a Deus. Teve um caso na família de alguém que estava com a mulher e eu estava levando a fama, mas depois não dele, não, é irmão dele, é fulano. Mas assim, eu não me preocupo com isso porque eu sei aonde eu coloco meu pé, sei por onde eu ando, só olha o que eu faço. É o hino que Sérgio Lopes disse, é o hino que Sérgio Lopes canta, sei por onde eu ando, o que eu faço, com quem eu converso. Então assim, eu fico despreocupado com respeito a isso. Mas existem pessoas por aí que ficam colocando a mão aonde não deve. A nossa igreja, ela está com 10 meses. Em agosto, nós estamos completando um ano. Aliás, nossa igreja, ela já está quase completando um ano, né? Ela completa um ano e parece que é o mês que vem, ela completa um ano. O tempo nosso aqui completa um ano em agosto. A gente só vem crescendo. Glória. Sabe por que isso, irmão? É compromisso com a palavra. A gente nunca fechou as portas aqui. Não porque não tem, não. A gente está sempre servindo a Deus. O aluguel dessa igreja, eu duvido a dona do prédio ou o dono do prédio chegar e dizer assim: eles estão me devendo por isso, eles pagaram atrasado. A gente pagaram atrasado. Recebi, a primeira coisa que eu faço, pago o aluguel, depois eu vejo o que foi entrar na igreja, a gente coloca onde a gente tirou. Mas a gente não deve nada a ninguém. A Assembleia de Deus Maranata é uma igreja séria. Então quem quiser falar, quem quiser botar a mão, coloque. Agora tem uma coisa, viu? Portas serão fechadas. Porque existem pessoas que estão deixando de honrar esta igreja. Existem pessoas que estão tentando diminuir essa igreja. E uma igreja tão nova, eu nunca vi uma igreja tão perseguida. Aonde a gente chega, a gente encontra as pessoas assim. E chegando no alto da Bela Vista, fui conversar com alguns irmãos lá, que não são da nossa igreja, mas são crentes. Conversei com eles e no outro dia de manhã disse: pastor, eu mando a sair, o senhor ficou de vir aqui em cima, mas não é não, porque a gente não vai ceder energia para o senhor, não. A gente quer que o senhor faça frente tudo na frente da casa aí. Então, eu sou meu irmão, eu não vou fazer tudo na frente da sua casa, eu vou fazer na rua. Na rua eu faço em qualquer lugar. Eu não vou fazer culto na frente da sua casa, não. Mas eu só queria energia. Mas se o senhor não pode nem ceder energia para a gente fazer um culto, aí muitas vezes cede energia para um bronco, uma dança, um negócio assim. Aí quando foi quarta-feira, o irmão Josivaldo da testemunha
chegamos à casa de um outro irmão que não é de outra igreja, e esse irmão disse que foi proibido. Eu disse energia, na terra não é energia, não pode não. E eu fiquei olhando assim e disse, Jeová, que estreito é esse? Mas irmãos, é a igreja que anda dentro da palavra, a igreja que anda dentro do que é certo, porque ninguém está estando aqui dentro. A gente estamos se aperfeiçoando, a gente estamos começando um projeto e esse projeto está seguindo. Veja aí qual a igreja que evangeliza mais do que a nossa. Aponta aí uma igreja de Rio Formoso que evangeliza mais do que a nossa. Não existe. A gente faz 4 cultos de evangelismo por semana. Dia de domingo eu estou por aí evangelizando. Então, as pessoas estão preocupadas com isso, então saiam para evangelizar. Glória a Deus. Porque, irmão, está aqui entre 4 paredes, cantar de galo aqui dentro é bom. Dizer que é bom aqui dentro é bom. Não tem ninguém para desafiar. Agora vá lá no ninho do diabo, vá lá na rua, aleluia, vá lá onde o diabo está armado, vá desatar os laços lá, vá desarmar as arapucas lá, aí ninguém quer ir, porque aí tem que ter coragem para enfrentar. Glória a Deus. Mas a gente temos enfrentado, a gente temos saído da rua, a gente tem mostrado a cara da Assembleia de Deus Maranata e vai continuar mostrando. E esses 4 são somente 4 dos muitos que a gente vai abrir. Porque onde tivermos oportunidade de abrir um ponto de pregação ou um núcleo de pregação, nós vamos abrir. Glória, nós vamos estar disposto, tá? Pronto. Onde tiver um núcleo, onde tiver oportunidade para abrirmos um núcleo de evangelismo, nós vamos abrir, querido. Aleluia, nós vamos mostrar para Rio Formoso, aleluia, que Jesus não nos chamou para estar aqui dentro profetizando, para estar aqui dentro dando carro, dando bênção. Aleluia, Jesus nos chamou para ganharmos almas para o reino de Deus. Foi bem isso. E a gente vamos manter o compromisso de estar dentro da vontade de Deus. Amém? Então, como falei, estaremos conversando com os nossos obreiros sobre a estadia deles nos cultos, principalmente no ensinamento da palavra de Deus, que é um trabalho muito importante. Queridos, nós estamos estudando Jeremias 18, que fala sobre a descida de Jeremias à casa do oleiro. E quando Jeremias desceu à casa do oleiro, teve uma coisa que Jeremias viu que alegrou muito ele. Ele disse que viu o oleiro colocar o barro sobre as rodas. Então Jeremias entende que o vaso, ele é feito de barro. Glória. Para os irmãos terem uma ideia, eu não fiz uma introdução sobre a questão do vaso, que a gente vai chegar lá. Vamos falar sobre o vaso. Mas a gente faz aqui agora uma observação que existe pelo menos 4 qualidades de vaso. Existe o vaso de barro, ou melhor, existe o vaso de madeira, existe o vaso de barro, existe o vaso de bronze, existe o vaso de prata e existe o vaso de ouro, ou seja, 5 tipos de vaso. Se você olhar para o vaso de madeira, se ele cair e se quebrar, presta. O vaso de madeira, se o vaso de madeira cair e se quebrar, presta para voltar a ser usado? Você vai enrolar ele, você vai usar ele, mas ele jamais será o mesmo vaso, ele vai mostrar o defeito dele. Glória a Deus. Quebrou,
mas se cair quebrar, quando ele trinca, que a madeira com o tempo ela trinca, ela abre brecha nela, ela trinca. Depois que trinca, volta a ser o que era antes. Todo mundo que olhar vai ver a trinca. Aquele vaso ele ficou ali. Pode botar cola, aí já não é mais normal. Se a gente vai para o vaso de bronze, se ele cair e se machucar, quando tirar o machucão dele, mesmo tirando o machucão, mas quem olhar sabe que ele levou o machucão? Sabe? A mesma coisa com o vaso de prata e a mesma coisa com o vaso de ouro. Mas observe uma coisa importante: o vaso de bronze, ele derrete o ouro e derrete a prata. Somente o vaso de barro, ele derrete o bronze, derrete a prata, derrete o ouro, derrete o ferro, qualquer coisa que você colocar dentro do vaso de barro, ele derrete. O único material que quebrado volta a ser como era antes é o barro. Porque o barro se derrete ele todinho e faz o outro vaso do mesmo jeito. Ou ainda melhor. E quem olhar vai ver que não houve emenda, que não houve junção, porque esse vaso ele foi refeito. Então, quando se trata nesse sentido, a gente começa a observar que o melhor material é o material que Deus usou, porque Deus poderia usar o ouro. Glória a Deus. Mas já pensou se Deus tivesse usado o ouro para fazer o homem? Como seria o homem hoje? Porque o homem é barro, não presta para nada, mas eu nunca vi tão soberbo. Eu nunca vi um ser tão perverso que se esquece de Deus, se esquece da criatura, se esquece de tudo, porque os homens se acham. Já pensou se vocês veem de prata, de bronze? Como seriam os homens? Glória! Então Deus escolheu o barro. E a palavra que nós estamos trazendo dentro desse termo é: na casa do oleiro a gente sabe quem a gente é. Estamos meditando e hoje a gente sai desse texto do Salmo 51. Glória a Deus. Davi é um exemplo muito grande, aleluia, de barro. Por quê? Porque Davi, ele sabia se quebrar diante de Deus. Glória a Deus. No Salmo 51, é o versículo de número 17. Ou melhor, no versículo de número 16, Davi diz: porque se não comprases em sacrifício, senão eu tu daria. Tu não deleitas-te em holocaustos. Os sacrifícios para Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Davi, ele como vaso, Davi como barro, Davi sabia que a única forma de agradar a Deus, aleluia, é se quebrando. A única forma de agradar a Deus é se refazendo. Porque Deus, querido, não aceita costura. Deus não aceita
E Davi sabia disso. Eu disse aos irmãos, após o pecado, após a ação de Natã, quando chega para Davi e expõe para Davi o pecado, e expõe para Davi as consequências do pecado dele, Davi entra na presença de Deus. Glória. E Davi começa a orar. O filho de Davi estava morto, mas Davi entra no seu quarto e começa a orar, e começa a clamar, e começa a buscar a Deus. E tem uma situação dentro desse contexto que nós precisamos entender, é que Davi passou, aleluia, jejuando pelo menino. E alguém chegava para Davi tem que comer. Davi disse, não, eu não vou comer, eu não vou me alimentar, aleluia. E quando Deus não fizer algo na vida do menino, eu não posso fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que no sétimo dia os anciões chegam para Davi e começam a cochichar, e Davi começa a entender que o menino era morto. Glória. E a palavra de Deus diz que Davi pergunta a ele, o menino morreu? Ele disse, sim, Davi morreu. Aí a palavra de Deus diz que Davi se toma banho, Davi se organiza e entra no templo. E quando se entra no templo de Deus, querido, aleluia, acontece uma mudança muito grande. Glória. Os irmãos, leiam para mim, por favor, aí, Salmo de número 73, é o versículo de número 17. Glória. Salmo de número 73, é o versículo de número 17. Davi disse que quando entrou no templo, as coisas mudaram para ele. Setenta e três de 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi, eu ouvi. Glória. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi, eu ouvi deles. Agora leia 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. Porque muitos pregadores comparam o Salmo, 2 Samuel capítulo 12 e o versículo 20. Muitos pregadores atribuem o Salmo 51 à história, à oração de Davi, mas não conta onde aconteceu isso. Glória. Você leu 19 e 20. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança. E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra e se lançou, e se ungiu e mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão e comeu. Observe que coisa bonita. Davi, quando descobre que a criança está morta, a Bíblia diz que Davi se levantou da terra, se lavou, ungiu, mudou os vestidos e entrou na casa de Deus. Glória. Aleluia, querido. Quando se entra na casa de Deus, algo grande acontece. E quando Davi entra na casa de Deus, Davi faz esta oração que está no Salmo 51. Essa oração do Salmo 51, ela encontra-se nesse momento que Davi entrou no templo, e a Bíblia diz que Davi entrou no templo e adorou. Glória.
E depois, quando Davi sai do templo, não parecia que Davi tinha criança morta, porque alguém ignora Davi, diz: o menino está morto, Davi não está nem aí. Aí Davi diz: não tenho mais nada a tratar, porque eu não tenho mais o que fazer. Mas o segredo, querido, é que quando Davi ele entra no templo, ele busca o Senhor, ele adora o Senhor. Davi canta um louvor a Deus, e esse louvor que Davi canta é justamente o Salmo de número 51. E ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Ele diz a Deus: o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parecia mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí Davi diz a Deus: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Davi estava dizendo a Deus: eu estou abatido, mas eu conheço as minhas transgressões. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz coisas muito graves aos teus olhos. Mas Davi diz: eu vivi no pecado, eu fui concebido no pecado, a minha natureza carnal, aleluia, eu conheço que sou um pecador. Porque tem pessoas que não se pensa que adorar a Deus é somente glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não. Adorar a Deus é você conhecer o seu estado, aleluia, é você conhecer as suas fraquezas, é você conhecer as suas sensibilidades. Aí quando você conhece que você é fraco, aleluia, que você é falho, que você é indigno, aleluia, você olha para Deus e vê Ele acima de tudo. Glória. E Davi conhecia isso. Eu pedi para os irmãos lessem Salmo de número 73. Asaf, ele começa o Salmo 73 dizendo: quanto a mim, os meus pés quase vacilaram vendo eu a prosperidade do ímpio. Asaf disse que começou a observar, e Asaf gritou e disse: em vão eu tenho lavado meus pés na inocência, em vão eu tenho orado, em vão eu tenho cantado, em vão eu tenho louvado, em vão eu tenho evangelizado, em vão eu tenho vindo para a igreja, porque trabalho, faço tudo, e a minha vida é de sofrimento, a minha vida é de perseguição. Os ímpios não, os ímpios se aborrecem, os ímpios fazem as coisas erradas, mas no entanto nós só vivem bem. A gente não vê ímpio doente. Glória. A gente vai para os hospitais, está lotado de crente. E Asaf disse: mas a gente não vê os ímpios doentes, a gente não vê os ímpios justos de carro novo, mas vê os ímpios tudo encarrando, tudo gordo, tudo bem de saúde. Glória. A gente vê eles prosperarem, e a gente que segue, a gente que adora, vive sofrendo, vive muitas vezes dependendo. Aleluia. E em meio a esse pensamento, Deus olha para Asaf e diz: Asaf, está se perdendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Asaf entra no templo, Asaf vê o fim.
deles. Deus começa a mostrar para Asaf: você está aqui, Asaf, mas você é abençoado. Você está aqui, Asaf, mas você tem uma vida eterna. Você está aqui, Asaf, mas você é protegido. Você é guardado. Agora eu coloco o anjo para estar contigo. Aí Asaf abre a mão e diz assim: grande é Deus. Grande é Deus. Deus é maior. Deus é mais precioso. Então, irmãos, quando nós entramos no templo, quando nós entramos na presença de Deus, nós conhecemos quem somos. Jeremias disse que lá na casa do oleiro, que aleluia, ele sabia, ele foi na casa do oleiro e disse: eu sou barro. E na Bíblia, esse Salmo 51, ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu fiz coisas gravíssimas. Eu sei que eu não mereço a presença de Deus. Irmãos, é tão bonito quando o homem reconhece o seu estado de pecado. Uma virtude de Adão e Eva. Fechar a Bíblia e concluir a mensagem. Jeremias, Adão e Eva, irmãos, quando pecaram, eles foram à presença de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, não. Se esconderam. Isso mostra temor. Isso mostra respeito pelo Criador. Eles podem ter feito coisa errada, mas eles mostram respeito pelo Criador. A Bíblia diz que eles se escondem. A Bíblia diz que eles se cobrem com folha. E a Bíblia diz que na viração do dia Deus chega no jardim. Deus sabia, mas Deus queria mostrar para Adão: você agora colocou a barreira entre você, Adão. Você quebrou algo grande. Adão, a oportunidade que nós temos de conversar, você quebrou tudo isso. Deus está dizendo isso para Adão. Quando Deus entra no jardim, na viração do dia, pergunta: Adão, Adão, onde tu estás? Adão está escondido. Glória a Deus. Aleluia. Reconhecer, irmãos, que é fácil. É reconhecer que é barro isso. Isso é reconhecer, aleluia, que existe um Deus, que a sua santidade é ferida quando se é um pecado. Glória. E a palavra de Deus diz que Adão olha para Deus, ele diz: Adão, onde estás? Aí Adão caladinho, escondido. Aí Deus diz: Adão, não, comece do fruto, Adão. Aí Adão diz a mulher. Aí Deus olha para a mulher diz a serpente. E a serpente não podia dizer nada, porque o diabo tinha usado ela. Mas se a serpente pudesse dizer alguma coisa a Deus, ela ia dizer: o diabo. Mas pode olhar que Deus dá sentença também para o diabo. Deus diz: Adão, tu vai comer do teu suor. Olha para a mulher e diz: com dores tu terás filhos. Olha para a serpente e diz a ela, porque o diabo, você era tão safado. O diabo usou a serpente, foi, pastor? Ele usou a serpente. Usou a serpente. Serpente não fala, mas ele usou a serpente. Ali você vê a serpente, estava falando, era um demônio que estava com a serpente. Ou seja, a serpente ficou endemoniada, diabada. E pode ter certeza ali, irmão, que o diabo fez assim, naquela hora ali, ó. Saiu de fininho. Por isso que Deus não deu a sentença a ele, porque ele não estava presente. Aí Deus olha para a serpente e diz: tu vai requeijar sobre o teu reino. Mas Deus dá um grito para o diabo ouvir.
Aleluia. E da semente da mulher vai nascer um varão que vai ferir a tua cabeça. Aleluia. Deus estava gritando, estava apontando para o Calvário, estava dizendo: diga, da semente da mulher. Você não destruiu a mulher, mas da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a sua cabeça. E o diabo, irmãos, foi a pior sentença, porque Adão pagou na hora, a mulher pagou na hora, aleluia, a serpente pagou na hora, mas o diabo sofreu com aquele peso. Quando vai ser isso? Quando vai ser isso? Quando vai ser isso? Quando vai ser isso? E o dia do Calvário, o nosso amado Jesus Cristo estava ali. E ele, desde que o jejum, desde o princípio do ministério de Jesus, ele começa a tentar fazer com que Jesus desista. Porque quando Jesus nasce, da semente da mulher, aí ele diz: ele nasceu. Glória. O diabo conviveu, irmãos, 33 dias, ou melhor, 33 anos, que foram 33 anos no ministério de Jesus, 33 anos lutando contra a semente da mulher. Tentou, usava um, usava outro. O diabo levou Jesus. Se a gente fosse parar agora para mostrar para os irmãos em que áreas da vida de Jesus o diabo agiu, a gente vai trazer um estudo sobre isso. Quem sabe que na próxima semana a gente não fale sobre isso, sobre as áreas em que o diabo usou para tentar destruir o ministério de Jesus. Para Jesus desistir, para Jesus não ir à cruz, para Jesus não morrer. Aleluia, foram muitas as ações do diabo para impedir que Jesus morresse. E uma das últimas foi a traição. Porque a pior coisa do mundo é a traição. Glória. E você olha para Judas e vê que Jesus tinha um amor tão grande por Judas, irmão. Tão grande, que Jesus chama ele e diz assim: mas meu amigo. Veja a decepção de Jesus, mas meu amigo, com um beijo você traz o filho do homem. Tudo isso ações do diabo para Jesus desistir daquele momento. Glória. Mas cumpre-se o que Deus disse: da semente da mulher vai nascer um varão que vai ferir a sua cabeça. E lá na cruz, Jesus feriu a cabeça dele. Tem pregador que diz que Deus disse que ia embargar. Deus não disse embargar. Deus disse: ferirá um dele. Para encerrar Gênesis 13 e 15. E aí tem que falar e provar, né, irmão? Glória. 3 e 15 de Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. Veja aí. Esta te ferirá a cabeça. Glória. Aí eu pergunto os irmãos: a ação da cruz. O diabo feriu o calcanhar de Jesus, mas ele feriu a cabeça dele. Irmãos, esse ferir o calcanhar aí, isso é muito sério. Fala da semente da mulher, da semente do mal. Porque, irmãos, há um mal constante. Aquilo que o Rodrigo vinha falando ontem, sobre a desvalorização da mulher. Também está nisso aí. Porque há uma ação tão grande do diabo, irmãos, contra a semente, contra a mulher. Porque se você olha
assunto é tão leve, esse assunto de gênero aí. Isso é tão esquecido, irmão. Você pode observar que desde o início, o diabo vem usando as mulheres. O diabo vem tentando destruir as mulheres. O diabo vem tentando desvalorizar as mulheres. O diabo vem tentando diminuir as mulheres. E essa desvalorização, muitas vezes tem entrado até dentro das igrejas. Glória. Porque tem mulher que não pode pregar. Tem que recolher por ela, prega. A minha prega. E graças a Deus prega muito bem, esse passagem. Glória. Aqui no culto, mulher, olha. Até a Bíblia apostólica para o pregador aqui. Eu não vejo, porque do jeito que Deus me usa, Deus usa a mulher. Do jeito que eu profetizo, a mulher profetiza. Do jeito que eu ministro cura, a mulher ministra. Aleluia. Então, se Deus usa as mulheres como me usa, por que eu vou discriminar as mulheres? Glória. Mas há uma inimizade entre a semente da mulher e a semente do mal. O diabo vai sempre lutar para destruir a semente das mulheres. Mas salva a misericórdia é uma mão de Deus estendida. E nesta noite, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu desfaço toda a obra do diabo, irmãos, contra qualquer filho, contra qualquer filho, contra qualquer filha. Aleluia! Nesta noite, toda a ação maligna contra os filhos, eu desfaço nesta noite pela autoridade que há no nome de Jesus. Que haja bênção, que haja bênção, que haja bênção. Aleluia, dos filhos, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus nesta noite por tudo. Vou me dar uma noite aqui na igreja, está atrasado, não? Mas até tem horário, 9 horas, né? Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe para a semana. Eu acredito que a gente conclui esta mensagem. Eu queria ter entrado nessa questão do apóstolo Paulo, que fala sobre a carne, sobre o espírito, mas para a semana a gente conclui essa parte e já vai voltar para Jeremias 18. Amém? Olha, Senhor Deus e Pai, Deus dos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, ó Deus, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo desta noite. Mais uma vez, ó Deus, pela autoridade, ó Deus, que há no teu nome. Eu ministro, ó Deus, uma bênção, ó Deus, para todos os filhos, para todas as filhas. Que toda palavra de maldição, ó Deus, caia por terra. Toda ação maligna, ó Deus, caia por terra. Oh, meu Deus, todo espírito, ó Deus, de homossexualismo, de lesbianismo, ó Deus, contra os filhos. Aleluia, contra as filhas, ó Deus, eu desfaço. Aleluia, pela autoridade que há no teu nome. Que haja, ó Deus, paz, o espírito, ó Deus, das drogas, o espírito da criminalidade. Oh, meu Deus, qualquer espírito que venha trazer atraso, que venha trazer, ó Deus, problemas para a semente da mulher, eu repreendo nesta noite. Meu Deus, despede-nos e Pai para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Abre as suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos eles. E todos diz amém. Em paz, quando eu estou junto, em paz também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me fará habitar em segurança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Vá para casa abençoado. Paz do Senhor.